Como falei anteriormente, na minha opinião, a capacidade física mais importante do futsal é a potência. Então, por isso eu fiz questão de trazer na sequência algumas opções para você estar introduzindo nos seus treinos e montando um treinamento de potência com qualidade. Acompanhe meu raciocínio de uma forma muito superficial, é claro. Quando a gente faz um treino específico de potência, eu gosto da quantidade de 50 a 60 estímulos. O que seria isso? Vamos supor em 10 exercícios, 5 estímulos em cada exercício. Por exemplo, 5 arranques de frente, 5 saltos e arranques, totalizando no caso 50 a 60 estímulos. Isso quando eu faço um treino específico de potência. Se eu optar por realizar alguns estímulos no aquecimento dos meus treinos, eu gosto de fazer 1/3 apenas dessa quantidade. Então, em torno aí de 17 a 20 estímulos de potência. Então, como comentei, né, algumas opções de estímulos de potência. A gente entendendo que potência é uma das capacidades mais importantes do futsal, a gente pode criar várias possibilidades em cima disso. Vocês viram uma aceleração com a resistência provocada pela tração, uns saltos na cama elástica. Então, sempre estímulos que giram em torno aí de 6 a 10 segundos. E eu gosto de dar um intervalo de estímulos de aproximadamente 15 a 20 segundos. A gente fez ali com a tração mais expandida, agora um trabalhinho ali alternado de afundo com aceleração, trabalho de saltos com aceleração, giros com aceleração. Então são algumas variações que a gente pode estar utilizando na montagem dos nossos treinamentos de potência. A gente que vem da educação física, com passagem pela educação física escolar, acaba trazendo na nossa bagagem de atividades as atividades de estafetas, que é muito comum na educação física escolar. E eu trago essas atividades para o meio do treinamento desportivo. Então, na sequência, eu apresento para você algumas opções dessas atividades que são como basicamente todo o nosso conteúdo, né? São exemplos e a partir deles nós podemos criar uma infinidade de variações. Então, na sequência, 2 exemplos. Um exemplo com 3 equipes, só que cada equipe tendo sempre a ação de uma dupla, e depois também com 3 equipes, mas cada equipe participando simultaneamente da atividade. Claro que essa é apenas uma ideia, né, dessas atividades que eu chamo de estafetas. Então aqui a gente dividiu em 3 grupos e sempre sai uma dupla de cada vez. As duplas não podem deixar a bola cair, pode dar 1 ou 2 toques na bola e a dupla tem que fazer, no caso a cesta com a bola de futsal, para voltar para a fila. Então a dupla do meio, por exemplo, fez a cesta e voltou para a fila. Quem acabar primeiro vence a atividade. Na sequência, a gente pode melhorar essa atividade. E agora, em vez de dividir em duplas, a gente formou grupos e o grupo todo sai ao mesmo tempo. 4 atletas. E aí, no caso, eu fiz aqui que cada grupo tem que fazer duas cestas. Então, o primeiro grupo está bem adiantado, fez as 2 cestas e venceu a atividade. Aí quem chegar por último, no caso, paga uma punição. Uma brincadeira muito lúdica e interessante para o aquecimento. Na sequência, 2 atividades que eu chamo aí de tomar decisão. A primeira, com certeza, e a segunda, ela tem o que eu chamo assim de uma resposta ao comportamento do meu oponente. Então eu vou explicar um pouquinho dessas 2 atividades. A primeira atividade é bem simples. Eu coloco 4 cones, sendo um cone de cada cor, e o atleta no meio desses 4 cones. Então vamos pensar um cone de cada cor, aqui eu coloquei todos da mesma, mas não há problema, só para a gente ter uma referência. E durante 30 segundos o profissional vai falando, azul, vamos pensar que esse cone aqui é o azul, e o atleta tem que correr o mais rápido azul. Depois amarelo, ele vem para o amarelo, laranja, vermelho. Então a gente vai falando a cor do cone e o atleta se desloca com o máximo de velocidade. Por quê? Tomar decisão. Reagir ao estímulo sonoro e responder o mais rápido possível. Essa é a primeira atividade. Na segunda atividade, você verá uma distância aí de 5 metros, mais ou menos, 5 metros, vou colocar aqui os 5 metros, 2 atletas, um em um lado do cone, um na parte de cima do cone,
e um na parte de baixo dos cones. E em cada série eu determino um atleta para puxar a atividade. Então vamos pensar que nessa primeira série, esse atleta vai puxar a atividade. E os deslocamentos que esse atleta executar, esse atleta aqui precisa copiá-los. Então você acaba tendo que se adaptar ao comportamento do seu oponente, que é o que muitas vezes acontece no jogo de futsal. Quando o atleta opta para ir para o lado direito, o marcador tem que ir para o lado direito, ele troca a direção, o marcador tem que trocar a direção. Então a gente simula isso também em nossos treinamentos. Trago agora duas atividades de tomar decisão. Eu até vou duplicar o vídeo, vocês vão ver primeiro o vídeo com meus comentários, depois o vídeo dos atletas realizando com o som real, para vocês entenderem melhor a atividade. Observe que cada atleta vai ficar fazendo em torno de 30 segundos essa atividade, escutando o comando da cor dos cones e se deslocando até o cone. Essa é a primeira atividade. E a segunda atividade é uma atividade que a gente chama de sombra, onde a gente determina algumas séries e cada série, ou seja, cada 30 segundos, um atleta puxa, ou seja, ele determina os gestos e o outro atleta tem que copiá-los. Então essa atividade de sombra e também de ciência e velocidade. E agora, atividade real para você. Vamos lá, atividade de 1 contra o goleiro, mais 2 contra 1, mais 3 contra 2. Primeiro passo é, no fundo da quadra, dividir as equipes. Então vamos pensar, os atletas da equipe vermelha e da equipe preta estão divididos, por exemplo, 4 de cada equipe em cada lado do fundo da quadra. Sempre a atividade inicia com um atleta fazendo uma situação de 1 contra o goleiro, aqui no meio da quadra. Então, o atleta da equipe preta fica com a bola paradinha aqui, ó. No comando de vai do treinador, esse atleta tem que fazer uma finalização o mais rápido possível contra o goleiro. Só que no mesmo instante que ele inicia, deixa eu colocar 2 conezinhos aqui, ele inicia essa ação, 2 atletas da equipe vermelha também começam a correr. Eles começam a correr para onde? Eles começam a correr passando por trás desse cone, os 2, e fazendo o quê? Uma situação de 2 contra esse carinha aqui do preto que está finalizando. Então o preto, ele finaliza o mais rápido possível e já fica aqui para marcar. Deixa eu apagar o preto aqui para não criar confusão. Então, com muita velocidade de uma situação de 1 contra o goleiro, a gente forma uma situação de 2 vermelhos contra 1 preto. E aí tu pode pensar, acabou a atividade, Mauro? Não, não acabou. Porque no momento que esses 2 atletas vermelhos passam pelo cone, o que acontece? Tem mais 2 atletas pretos saindo daqui de trás. Vou colocar eles embaixo para não ficar tão confuso. E eles vão fazer o quê? O mesmo processo. Eles vão passar por trás do cone. Os 2 atletas vermelhos, depois de finalizar com muita velocidade, já vão ficar por aqui marcando. Esse atleta preto vira novamente um atacante, junto com esses 2 pretos que passaram por trás do cone. E aí eu tenho uma situação de 3 contra 2 para finalizar a atividade. Sugiro que o treinador seja responsável por soltar a bola, então para iniciar os estímulos de ataque. Como eu expliquei no quadro, então a atividade começa, ó, 1 contra o goleiro,
finalizando rápido, e já tem uma sequência de 2 contra 1, no caso 2 verde contra o branco. E rapidamente já temos mais uma sequência de 3 contra 2. Então eu vou revisar devagarinho para a gente entender bem como funciona essa atividade. A gente inicia sempre cada série com um atleta de uma equipe, então no caso aqui o atleta verde. Enquanto ele está finalizando, já vem 2 atletas do branco pela lateral para fazer o 2 contra 1. E enquanto estão finalizando, já vem 2 atletas do verde para gerar uma última situação de 3 contra 2. Então a grande sacada é dividir, né, os atletas no fundo da quadra e organizar a sequência de atividade. E agora ela por outro ângulo para você, né? Então, 1 contra o goleiro, o 2 contra 1 e na sequência aí o 3 contra 2. É muito importante que nós, né, como treinadores, a gente fique estimulando os atletas para que faça com velocidade, porque isso simula o que acontece no jogo. Então finaliza, fica contando o tempo. 1, 2, tem que finalizar até o 3, porque a outra bola já está rolando. Olha só, o verde lá, ó, já fez o gol, porque o branco demorou para chutar. Na sequência, um exercício de finalização com um atleta utilizando a bola suíça para causar desequilíbrio no atleta que está finalizando. Primeiro ponto que eu quero falar sobre essa atividade. No final dos treinamentos, de acordo com o cansaço, sequência de treinos, momento da temporada, nós gostamos muito de deixar os atletas de 5 a 10 minutos, como eu falei, respeitando todas essas variáveis, realizando alguns complementos. E um complemento que a gente realiza muito é a parte, obviamente, de finalização. E aí a gente encontrou uma forma de melhorar ainda mais a finalização dos nossos atletas, porque observamos que muitas vezes os atletas, eles têm uma dificuldade nesse último momento de estar executando a finalização, e você vê no vídeo a seguir o que a gente fez para estar melhorando isso. Essa é mais uma atividade que criamos aqui no nosso dia a dia. O objetivo principal, simular nos atletas a parte final do ataque, ou seja, o momento da finalização. Enquanto você vai vendo o vídeo, eu quero que você entenda o seguinte: atletas de futsal de todos os níveis, eles muitas vezes têm dificuldade para temporizar o momento final do chute associado à proteção da bola e estar em equilíbrio. Um exemplo que eu trago sempre com relação a isso são grandes atletas muito habilidosos, que driblam pra caramba, que fazem jogadas espetaculares, só que muitas vezes têm dificuldade para fazer o gol. E aí a gente se pergunta, por que isso acontece? Porque muitas vezes, e eu até botei o vídeo 2 vezes para você ver melhor, muitas vezes na parte da finalização eles estão desequilibrados. Então a gente simula isso, o atleta driblar, mas já esperar o contato e estar preparado para fazer a finalização com qualidade. E você pode perguntar, Mauro, mas por que com a bola suíça? Porque a bola suíça, ela diminui os riscos de termos qualquer tipo de lesão durante essa atividade. Quando o atleta faz com as mãos, a mão pode prender na camisa, pode prender no colete, pode machucar, pode ter, né, alguma lesão do atleta que está ajudando e tanto do que está driblando e finalizando. Então, por isso que a bola suíça, ela é uma ferramenta que oferece mais segurança nesse tipo de atividade. Claro, de forma orientada, para que os atletas não se machuquem, também não exagerem, né, na carga que antecede a finalização. Ludo para o futsal. Ludo, a maioria conhece, mas para quem não conhece, é um jogo de tabuleiro, onde conforme eu vou cumprindo as metas propostas pelo jogo, eu vou avançando casas. E aí na sequência, eu nem vou apresentar na quadrinha, porque o vídeo dos atletas realizando ele é bem autoexplicativo. Vocês verão que eu divido em 2 equipes, e as equipes têm o objetivo de marcar gols, e cada gol marcado, consequentemente, ela avança uma casa com um cone que está posicionado ali numa escada de coordenação, que serve como um tabuleiro para a nossa atividade. Então, o Ludo para o futsal também, como eu venho falando ao longo do conteúdo, né, um modelo que você pode criar regras de acordo com a sua realidade. Conceito principal, no meio da quadra, o elenco está dividido em 2 equipes. Uma equipe está atacando para um lado e uma equipe está atacando para o outro. Sempre sai uma dupla de cada vez. Cada atleta pode dar apenas um toque na bola e como fez o gol, igual o Alisson fez aqui, ó,
avança uma casa, igual o jogo do tabuleiro. A equipe que o cone, no caso, ó, mais um gol, chegar com o cone na linha central, vence a atividade. Observe que a dupla seguinte só sai depois que a dupla que está executando a finalização retornar para o meio da quadra. A brincadeira acaba se tornando extremamente competitiva e ela simula o que acontece no jogo, que é o quê? O atleta finalizar e trocar passes com velocidade, que quanto mais rápido ele termina a ação, mais fácil, né, ou mais cedo o cone dele vai chegar no meio da quadra. Falei da atividade como um todo, certo? Agora vamos às outras possibilidades, enquanto vocês acompanham o desfecho da atividade, né? Assim como no jogo de tabuleiro, nós podemos criar regras. Por exemplo, o gol que a bola bate na trave e entra, ao invés de avançar uma casa, nós podemos avançar 2 casas. Situação onde o goleiro, por exemplo, 2 contra 1, o goleiro não pode encaixar a bola, né? Situação onde o goleiro encaixa a bola, a equipe pode voltar uma casa. Então aí vai da criatividade, né, de cada profissional em determinar as regras dessa atividade. Essa é uma variação que está indo 2 contra 1, mas eu posso fazer uma variação que vai 1 contra 1, por exemplo, 1 contra o goleiro apenas, com a mesma estrutura do trabalho. E agora vocês estão vendo o final da atividade com a equipe vencedora, explicando ali o que tem que fazer e a comemoração da equipe vencedora.